Saudações a todos, eu me chamo Ana Erhardt, sou defensora pública federal no núcleo da Defensoria Pública da União em Recife, Pernambuco. Estamos aqui hoje para tratar de um tema bastante recorrente no âmbito da Defensoria Pública da União. Trata-se do direito à moradia dos ocupantes de áreas públicas. Este é o nosso tema da aula de hoje. E vocês vão ter que observar neste concurso, neste quinto concurso para defensor público federal, que haverá uma exigência de estar antenado com as atuações do defensor público federal. Então é bastante importante saber qual é a atuação do defensor público federal, qual é o dia a dia de trabalho do defensor público federal. E também esse estudo para o concurso deve estar também vinculado, deve estar direcionado aos direitos humanos. Então haverá essa exigência, né, segundo a Resolução 78 do Conselho Superior da DPU, será exigido de vocês que estejam antenados com essa interdisciplinaridade, né? Então, vocês vão precisar saber da parte teórica e da parte prática. Qual o dia a dia de trabalho do defensor público? O que o defensor público faz no seu dia a dia de trabalho? Daí porque a escolha deste tema. Este tema do direito à moradia, né, dos ocupantes de áreas públicas, e aqui nós estamos falando de áreas públicas federais, já que estamos no âmbito da Defensoria Pública da União. Então, daí a escolha do tema de hoje, da aula de hoje. Vamos aqui analisar, só para exemplificar isso que dissemos agora, o que está escrito na Resolução número 78 do Conselho Superior da DPU, que irá orientar a elaboração do edital do quinto concurso. O artigo 15, parágrafo 2º, diz que as questões objetivas deverão privilegiar a formação humanista e transdisciplinar dos candidatos, abordando temas jurídicos relevantes à atuação como defensor público federal, sempre levando em consideração a ótica da prevalência dos direitos humanos e a supremacia da Constituição. A mesma redação para as provas dissertativas. Então, no artigo 19, parágrafo 1º, consta que as provas dissertativas escritas deverão privilegiar a formação humanista e transdisciplinar dos candidatos, abordando temas jurídicos relevantes à atuação como defensor público federal, sempre levando em consideração a ótica da prevalência dos direitos humanos e a supremacia da Constituição. Da mesma forma, pessoal, para as provas orais. As provas orais deverão privilegiar a capacidade de argumentação e a formação humanista e transdisciplinar dos candidatos, abordando temas jurídicos relevantes à atuação como defensor público federal, sempre levando em consideração a ótica da prevalência dos direitos humanos e a supremacia da Constituição. Então vejam como serão orientadas as questões deste quinto concurso para defensor público federal. Por isso, nós vamos começar aqui com um caso prático. Um caso prático que, na verdade, foi um caso real. Um caso que aconteceu e que aqui nós trocamos apenas os nomes. Mas vamos dar uma leitura aqui, vamos ler esse caso prático para que vocês possam começar a se situar neste tema do direito à moradia dos ocupantes de áreas públicas. José da Silva, líder comunitário da comunidade dos aflitos, situada às margens de uma ferrovia, foi, juntamente com os membros dessa comunidade, notificado pela empresa Trilhos S.A., concessionária de serviço público federal de manutenção e preservação da Ferrovia Federal, a desocupar a área dentro de 48 horas, sob a alegação de que seria imprópria a moradia. No contrato de concessão firmado entre a Trilhos S.A. e a União Federal, a cláusula onde consta como obrigação da concessionária velar pela segurança do tráfego. Como não houve atendimento à notificação, a Trilhos S.A. ingressou com ação de reintegração de posse na Justiça Federal, onde a União integrou a lide como sua assistente simples. Houve deferimento de liminar
inicio litis, inaudita altera parte, determinando-se a desocupação em 30 dias e a demolição das 130 casas da comunidade, instalada no local há mais de 20 anos. Na localidade, já existem vários equipamentos urbanos, como postos de saúde, energia elétrica, serviço de correios. A parte autora, a Trilhos S.A., não propôs medida de realocação. Pois bem, enquanto vocês vão pensando aí na solução deste caso prático, é um caso bastante recorrente no dia a dia do defensor público federal, aquele defensor público federal com atuação na área civil, se depara constantemente com esse tipo de ação de reintegração de posse. Vamos aqui tratar do arcabouço teórico. O que é que envolve, no plano teórico, este caso? Vamos começar fazendo um passeio pela legislação internacional, depois passaremos à legislação regional e, posteriormente, à legislação nacional, certo? Então, nós vamos começar pela legislação internacional. O que é que no plano internacional está disciplinado normativamente sobre o direito à moradia? Então, pessoal, no plano internacional, a primeira legislação que tratou do direito à moradia foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Então, a primeira norma internacional a tratar do direito à moradia foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 25 previu o seguinte: todos têm direito ao repouso e ao lazer, bem como a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Então vejam que, inicialmente, a legislação internacional tratou do direito à moradia como sendo direito à habitação. Posteriormente, como fruto da Guerra Fria, nós tivemos uma divisão de pactos internacionais. De um lado, para aquele lado de ideologia liberal, nós tivemos o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. De outro lado, nós tivemos o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Nós iremos aqui nos deter ao Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, até porque este pacto está expressamente previsto no programa do edital, vai estar previsto no edital de Defensor Público Federal. Vamos ver, então, o que diz o PIDESC, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a respeito do direito à moradia. O artigo 11 disciplina a matéria. Diz que os Estados signatários do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive alimentação, vestimenta e moradia adequada, assim como a uma contínua melhoria de suas condições de vida. Então percebam que agora já houve uma evolução na legislação internacional. Inicialmente, era garantido, era assegurado apenas o direito à habitação. Agora já se trata de algo mais. Não basta uma simples habitação, é preciso que haja uma moradia adequada. A moradia adequada, essa adjetivação do termo, não é por acaso. Então, a moradia adequada exige muito mais do que um simples teto sobre a cabeça. A moradia adequada não exige apenas, requer mais do que um simples alojamento, certo? Então, a moradia adequada diz respeito a um nível de vida adequado, que até está sublinhado ali. Então, um nível de vida adequado, a moradia adequada requer que estejam presentes algumas condições que nós vamos ver mais adiante. Então, nós precisamos ter acessibilidade, nós precisamos ter serviços públicos, saneamento básico, né, a proximidade ao trabalho. Então, várias exigências estão por trás deste direito à moradia
adequada. Vamos mais adiante agora para o âmbito regional. Então, visto o plano internacional, nós passaremos agora à disciplina regional do direito à moradia. Quando a gente fala em regional, nós estamos aqui restringindo ao sistema interamericano de direitos humanos, porque este sistema será cobrado no 5º concurso para defensor público federal. Então, o plano regional aqui se restringe ao sistema interamericano de direitos humanos. O que diz a Convenção Americana de Direitos Humanos? O denominado Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica disciplinou o direito à moradia de uma maneira mais frágil. Por que mais frágil? Porque ele previu apenas o aspecto negativo desse direito, ou seja, o aspecto omissivo do Estado em relação ao direito à moradia. O Estado como sendo aquele que não poderá intervir nessa esfera privada, na esfera privada do direito à moradia. Então, vamos ler aqui o artigo 11.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que também é expressamente prevista como um ponto do Programa de Defensor Público Federal. 11.1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento da sua dignidade. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Então percebam que aqui houve uma proteção mais restrita ao direito à moradia. Mas como uma forma de sanar essa questão no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Carta da OEA, a Carta da Organização dos Estados Americanos, prevê em seu artigo 34 o direito à habitação adequada para todos os setores da população. Então, aqui também se falou em moradia adequada, e não apenas em habitação, e não apenas sob o aspecto negativo do direito à moradia. Visto isso, nós vamos passar agora para o plano do Brasil. Como o Brasil, como o plano nacional, como o ordenamento jurídico brasileiro, disciplina o direito à moradia. O direito à moradia no Brasil foi expressamente incluído no plano dos direitos sociais da Constituição, dos direitos fundamentais sociais, só com a emenda constitucional número 26 de 2000. Aí a gente pode se perguntar, certo, só a partir de 2000, quer dizer que antes o Brasil não reconhecia o direito à moradia? Não, o direito à moradia já era reconhecido no Brasil, inclusive o Brasil ratificou em 1992 o PIDESC, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que nós acabamos de ver. Então, o Brasil já resguardava, já garantia o direito à moradia. Isso decorria de várias normas que já existiam na nossa Constituição Federal de 88. O direito à moradia já decorria do próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, algumas normas o resguardavam expressamente. Como exemplo, o artigo 7º da Constituição Federal, quando disciplina o salário mínimo. E diz que, no salário mínimo, o salário deve ser num patamar tal que possa assegurar o direito à moradia. O artigo 23 da nossa Constituição, ao prever a competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, também já no inciso 9º, tratava das condições habitacionais e de saneamento básico, dizendo que é competência comum promover programas de construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Por sua vez, o artigo 5º, inciso 23 da nossa Constituição Federal, trata da função social da propriedade. Então, a moradia também decorre deste princípio da função social da propriedade.
Então, já que a propriedade pode ser utilizada, dentre outras finalidades, para moradia, então a moradia preenche este conteúdo do princípio da função social da propriedade. O artigo 170, também, da mesma maneira, resguarda, quando trata da ordem econômica, o princípio da função social da propriedade. Então, visto isso, pessoal, nós tratamos aqui do plano internacional, nós tratamos do plano regional, do plano nacional, e agora nós vamos entender como é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, interpreta as suas normas, as normas internacionais que tratam do direito à moradia adequada. Primeiramente, a gente tem que entender o que significa o direito à moradia adequada. O que é o direito à moradia adequada? Nós já vimos que não se equipara a um mero alojamento. Então, moradia adequada é muito mais do que um simples teto sob a cabeça. Nós vamos ver aqui que, para interpretar o conteúdo deste direito, deste importantíssimo direito, existem instâncias internacionais especializadas nesta interpretação. Temos o Comitê de DESC, que é o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. E o Comitê de DESC, em seu comentário geral número 4, já interpretando o PIDESC, disciplina o que deve ser interpretado como sendo conteúdo do direito à moradia adequada. Então, existem várias exigências lá no comentário geral número 4, que nós aconselhamos a leitura, e que a principal delas para a nossa aula hoje, é a que está prevista na linha A deste comentário geral número 4, que trata da segurança jurídica da posse. A segurança jurídica da posse. O que é que significa isso? Para o Comitê de DESC, a posse admite uma variedade de formas. Então, aqui é muito importante que vocês guardem esta expressão, uma variedade de formas. Por quê? Porque é comum no Brasil, no âmbito da jurisprudência, se falar que não é cabível a posse de áreas públicas. E depois nós vamos ver por quê, qual é o fundamento que é dado para isso. Mas, por ora, vamos pensar o seguinte: a ONU, aqui neste comentário geral número 4, não restringe a espécie de posse que merece proteção. Para a ONU, todo tipo de posse merece que a segurança jurídica seja resguardada, seja preservada. Então, o que é que diz aqui o comitê? Diz que a posse admite uma variedade de formas, incluindo acomodação por aluguel, cooperativa habitacional, arrendamento, ocupação pelo proprietário, moradias emergenciais e assentamentos informais. Vejam que isso aqui é muito importante para a defesa dos assentados informais. São aquelas pessoas que foram marginalizadas e que habitam as periferias. Então, moradias emergenciais e assentamentos informais, incluindo-se a ocupação de terra ou de propriedade. E aqui percebam, independente do tipo de posse, toda pessoa deve gozar de um grau de segurança da posse que garanta proteção jurídica contra despejo forçado, perseguição e outras ameaças. Os Estados-parte devem, consequentemente, adotar medidas imediatas voltadas a conferir segurança jurídica da posse àquelas pessoas e famílias que estão sem proteção, em consulta às pessoas e grupos afetados. Também interpretando o PIDESC, o comitê previu algumas obrigações aos Estados-parte, obrigações de natureza geral e específica. Então, segundo o comitê, com relação ao direito à moradia, existem obrigações gerais e obrigações específicas. Sobre as obrigações gerais, nós temos 3 espécies de obrigações gerais: a adoção de medidas por meios adequados, com a utilização do máximo de recursos possíveis
e de alcance progressivo. São 3. Já as específicas são compostas por 5 verbos para que a gente possa memorizar: reconhecer, respeitar, proteger, promover e executar o direito à moradia adequada. Vamos aqui passar por cada uma dessas espécies para que vocês possam ter uma compreensão a respeito das obrigações dos Estados-parte, segundo o entendimento da Organização das Nações Unidas. As obrigações gerais. Vejam que as obrigações gerais decorrem de uma interpretação do PIDESC. De que artigo do PIDESC? Interpretação do artigo 2.1 do PIDESC, que diz que cada Estado-parte do presente pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas. Então, daqui é que são extraídas aquelas 3 obrigações gerais dos Estados que firmaram o PIDESC. Então, nós temos a adoção de medidas adequadas até o máximo de recursos possíveis e também que essas medidas tenham um caráter de progressividade. Vamos aqui analisar cada uma dessas espécies. Sobre as medidas adequadas, a ONU entende que uma obrigação decorrente disso, dessas medidas adequadas, é a ampla revisão legislativa, a ampla revisão da legislação nacional. Para quê? Para que essa legislação nacional esteja compatível, esteja consentânea com a legislação internacional. Então, como uma medida adequada, uma primeira medida adequada, a ONU está falando para os Estados-parte: revisem suas legislações nacionais para que se compatibilizem com a legislação internacional sobre o direito à moradia adequada. Como uma outra medida adequada, e aqui é bem importante também para vocês que estão se preparando para o concurso, tratam-se das medidas administrativas, judiciais, econômicas, sociais e educativas. Medidas judiciais. Por que é tão importante para vocês? Porque existe um ponto específico no programa que trata especialmente do controle judicial de políticas públicas. Então, o controle judicial de políticas públicas é um ponto específico do programa do concurso. Então, em matéria de direito à moradia, nós aqui pensamos que será um novo campo onde o Poder Judiciário irá intervir com mais força, irá intervir de maneira mais efetiva para efetivar esse direito social fundamental. Porque vejam que nos outros concursos já foi cobrado o direito à saúde. Então, o direito à saúde, vamos dizer assim, já está uma matéria pacificada, né? Quanto ao direito à moradia, nós enxergamos, nós vislumbramos como um outro direito fundamental, onde haverá cada vez mais um ativismo judicial sobre essa matéria, tá certo? Uma outra obrigação geral: aplicação do máximo de recursos possíveis. Aqui, acredito que vocês já devam estar aí se perguntando, será que se trata da reserva do possível? Sim, a reserva do possível já existe na própria legislação internacional. Já está expressa. Então, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, já consta este princípio. Então, esse princípio da reserva do possível, né, tão alegado, tão invocado pela advocacia pública, pelaquela advocacia que está do lado oposto à defensoria pública, né, este princípio é constantemente invocado em matéria de
controle judicial das políticas públicas. Só que este princípio não foi uma criação, como dissemos, né, porque ele já está previsto no PIDESC, já estava desde 1966 previsto no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Mas pela primeira vez, este princípio foi, no âmbito do judiciário, pela primeira vez expresso, pela primeira vez utilizado, em um caso julgado em 1972 pelo Tribunal Constitucional Alemão. O Tribunal Constitucional Alemão se deparou com um caso em que ele tinha de julgar a legitimidade, a constitucionalidade da reserva, da restrição de vagas para o curso de medicina nas universidades de Hamburgo e de Munique. Seria constitucional restringir as vagas ou não? O tribunal alemão entendeu que sim, que era válido, que era legítimo restringir essas vagas, porque isto estava dentro do princípio da reserva do possível. E aí o tribunal gizou os contornos deste princípio. Não basta simplesmente invocar de maneira genérica o princípio da reserva do possível. A reserva do possível, segundo ficou pacificado pelo tribunal alemão, diz respeito àquilo que é razoavelmente exigível do Estado, o que é razoavelmente exigível do poder público. Então, reserva do possível não diz respeito a uma alegação genérica, como a gente costuma lidar no nosso dia a dia de trabalho. Então, quando ingresso, por exemplo, com uma ação, né, várias vezes isso acontece, né, para não dizer sempre. Então, ingresso com ação de direito a medicamento, né, para que seja implantado um medicamento. Aí vem a Fazenda Pública com a reserva do possível, mas não justifica por que está utilizando aquele princípio. Então, é preciso gizar os contornos da reserva do possível, assim como fez o Tribunal Constitucional Alemão. Indo um pouco mais adiante, nós podemos aqui sustentar que, em matéria de direito à moradia, é plenamente possível sustentar e invocar uma reserva do possível inversa. É aquilo que eu estou denominando de reserva do possível inversa. Por que inversa? Porque eu estou analisando a reserva do possível sob a ótica do indivíduo e não sob a ótica do Estado. Então, nós estamos aqui analisando a reserva do possível sob a ótica do destinatário dos direitos fundamentais. E aí, nós vamos, para entender essa reserva do possível inversa, nós vamos passar pela compreensão de dois relevantíssimos processos que ocorrem no âmbito do direito à moradia. Nós temos o processo de gentrificação e temos o processo de guetização. O processo de gentrificação, pessoal, normalmente e quase sempre é acompanhado de um processo de guetização. No Brasil, é mais comum nós falarmos de favelas, de favelização, porque aqui não é comum se falar em guetos, como ocorre em outros países. Certo? Então, o que é o processo de gentrificação? Gentrificação foi uma tradução literal da palavra inglesa gentrification. Gentrification, por sua vez, vem de gentry. E gentry é o ato de tornar nobre. Então, é de origem nobre. E aí, a gentrificação tem relação com o enobrecimento. É um enobrecimento de uma área que era originalmente ocupada por uma população de baixa renda. E aí, com este enobrecimento, aquela população não suporta mais viver naquela localidade. E aí, como ela não suporta mais viver naquela localidade, em razão do enobrecimento, a exemplo da especulação imobiliária, tão comum entre nós, essa população de baixa renda é obrigada a ir para as periferias.
Então ela vai ser marginalizada, ela vai ser empurrada. E aí ela sofre o processo de guetização ou favelização aqui no Brasil. Então a gentrificação gera a guetização. Aí nós podemos, com base nisso, defender a existência de uma reserva do possível inversa. Nós podemos perguntar por que aquele indivíduo, por que aquela comunidade está habitando uma área de maneira informal, totalmente informal. Por que isso acontece? É por má fé dessa comunidade? Ela sabe que aquilo ali não pode ser ocupado para fins de moradia e ela mesmo assim continua a ocupar. Claro que não. Nós sabemos que aquela comunidade foi praticamente empurrada para as margens da sociedade, para a periferia, porque ela foi vítima de um processo de gentrificação acompanhado de um processo de guetização. Então não havia, nós podemos dizer assim, para resumir, que ela não tinha escolha. E aí ela estava dentro de uma reserva do possível, do que era possível para ela naquele momento, para a comunidade. Tá certo? Então, por isso que nós podemos aqui sustentar esta reserva do possível inversa em matéria de direito à moradia. E aqui, para finalizar as obrigações gerais, nós temos a adoção de medidas adequadas, né, pelo máximo de recursos possíveis, e que essas medidas tenham um alcance progressivo. E aí, da mesma forma que vocês lembraram da reserva do possível, na obrigação geral anterior, aqui vocês vão lembrar do princípio da proibição do retrocesso. Então, o princípio da proibição do retrocesso social é que aqueles objetivos já alcançados não podem ser simplesmente apagados, tá certo? E aí, quanto ao alcance progressivo das medidas, é interessante observar o que diz o comentário geral número 3 daquela instância especializada internacional em interpretar o PIDESC, que é o Comitê de DESC. O comentário geral número 3 diz que, mesmo para aqueles estados que estejam em nível de desenvolvimento ainda precário, é exigível a implementação dos níveis mínimos de cada direito previsto no pacto. Então, os níveis essenciais de cada direito devem ser assegurados, e assegurados de maneira progressiva, de maneira cada vez maior, tá certo? Vistas as medidas gerais, nós passamos agora rapidamente a analisar as medidas específicas, as obrigações específicas que são exigíveis dos estados parte do PIDESC. Reconhecer o direito à moradia adequada. O direito à moradia adequada, segundo o Comitê de DESC, deve estar previsto nas constituições dos Estados-membros como um direito que fundamental. Então, a ONU está recomendando que os Estados insiram o direito à moradia no rol de seus direitos fundamentais. No Brasil, nós vimos, isso ficou expresso após a emenda constitucional número 26, de 2000. O que não significa que antes já não houvesse o resguardo ao direito à moradia. Então, reconhecer isso é que os Estados-parte coloquem esse direito como sendo fundamental em suas constituições nacionais. Uma outra obrigação específica é a de respeitar. O Estado deve evitar ingerências indevidas na esfera particular. O Estado deve abster-se de quê? De promover despejos forçados ou de levar adiante ações que resultem no desabrigo de pessoas e de comunidades. Os Estados também devem proteger. Proteger o quê? Devem garantir meios legais de defesa e de proteção às vítimas. Na África do Sul, por exemplo, nós temos uma legislação contra despejos forçados, que é uma legislação bastante avançada, que o Brasil poderia se inspirar. Então, nós temos aí essas obrigações específicas. O despejo forçado é um tema de tamanha preocupação para a Organização das Nações Unidas
que vejam o que diz a Resolução 1993/77 da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Diz o seguinte: a prática de despejo forçado constitui uma brutal violação aos direitos humanos, em particular a moradia adequada. Então vejam como isso é importante para a Organização das Nações Unidas, a questão dos despejos forçados. E aqui nós vamos trazer uma matéria que diz respeito aos despejos forçados bastante atual para o Brasil. Nós vamos aqui analisar os despejos forçados e os mega eventos. Sabemos que iremos sediar uma Copa do Mundo. O Brasil vai sediar uma Copa do Mundo e também as Olimpíadas. E como fruto desses projetos, já chegaram diversas ações no âmbito da Defensoria Pública da União, de pessoas que foram despejadas de uma área para que houvesse a implementação desses projetos dos mega eventos esportivos. Então é possível, é bastante factível, que seja questionado a vocês sobre o direito à moradia nessa situação específica dos mega eventos, porque é uma matéria atual, é uma matéria bastante atual e que diz respeito ao dia a dia de trabalho do defensor público. A ONU, sobre os despejos forçados, em matéria de mega eventos, já editou um informe, que é o informe de 2009. Esse informe de 2009 foi elaborado pela atual relatora do direito à moradia adequada na ONU, que é a Raquel Ronick. É uma brasileira que atualmente está exercendo o mandato na ONU como sendo a relatora para o direito à moradia adequada. A Raquel Ronick editou esse informe de 2009, está disponível na internet. Ela tem inclusive um blog, vocês podem entrar e dar uma lida neste informe de 2009, onde ela trata de todas as questões envolvidas nos mega eventos. E aí, por um lado, ela diz que os mega eventos podem, de fato, favorecer ao desenvolvimento da cidade que vai sediá-lo, ou das cidades, né, que irão sediá-lo. Mas, na prática, a população mais carente não desfruta deste desenvolvimento. Então, o que acontece com a população mais carente? Segundo Raquel Ronick, vocês vão ver neste informe de 2009, a população mais carente sofre aquele processo de gentrificação, aquele processo de marginalização. E aí, a gentrificação acompanhada de uma favelização. Tá certo? Por fim, como medidas específicas, tem a de promover medidas adequadas, né? Promover o direito à moradia através de medidas adequadas e executar obrigações positivas, não apenas obrigações negativas. Ou seja, o que se exige do Estado não é tão somente a omissão, mas também a prestação do direito social fundamental à moradia. E aqui, para promover este direito, como uma tentativa até, pessoal, de sanar este ato, né, de violência, esses despejos, esta gentrificação acompanhada da guetização, a legislação tratou de alguns instrumentos, criou esses instrumentos de regularização fundiária. Alguns instrumentos de regularização fundiária para resguardar a moradia, dentre outros direitos. Para nós, né, para a questão da ocupação de áreas públicas, é interessante aqui analisar o direito real de uso especial para fim de moradia. O direito real de uso especial para fim de moradia, inicialmente, foi disciplinado pelo Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade previa o direito em 5 artigos, em 5 dispositivos. Esses dispositivos foram vetados pelo presidente da República à época. Por que foi vetado? Dentre outros motivos, o presidente entendeu que, como não havia um marco temporal para o exercício desse direito, haveria um incentivo a ocupações ilegais na visão do presidente. Haveria um incentivo porque, a qualquer momento, a pessoa que preenchesse aqueles requisitos previstos na lei para o exercício do direito real de uso especial poderia
desfrutar daquele direito. E aí o presidente disse que não poderia aprovar aquele projeto da forma como estava. Aí, 2 meses depois, foi editada a medida provisória 2220 de 2001. A medida provisória 2220 de 2001 atualmente regulamenta o direito real de uso especial para fim de moradia. Regulamenta esse direito atualmente por quê? Porque esta medida provisória é anterior à Emenda Constitucional 32 de 2001. E assim ela está em vigor, porque ela não se submete àquele novo regime para as medidas provisórias que foi estabelecido pela Emenda 32 de 2001. Inicialmente, é interessante aqui a gente fazer uma distinção muito relevante, muito importante, sobre o direito real de uso especial para fim de moradia. O direito real de uso especial para fim de moradia é diferente, é diverso da concessão de direito real de uso. A concessão de direito real de uso está prevista no Decreto-Lei 271 de 67. Então, é um antigo decreto-lei. A concessão de direito real de uso, pessoal, é ato discricionário do poder público, enquanto que o direito real de uso especial para fim de moradia é um direito subjetivo, ou seja, uma vez preenchidos seus requisitos, a administração pública tem de reconhecer o direito real de uso. Não é uma discricionariedade da administração pública. Aqui, pessoal, como uma ideia geral, para que vocês possam entender o direito real de uso especial para fim de moradia, nós fizemos uma comparação com a uso capião especial. A uso capião especial está para os imóveis particulares, assim como o direito real de uso especial para fim de moradia está para os imóveis públicos. E aqui uma distinção essencial. No direito real de uso especial para fim de moradia, o que está se pleiteando não é a propriedade pública, assim como ocorre na uso capião. Por quê? Porque os imóveis públicos, como todos sabem, pela Constituição Federal de 88, não podem ser objeto de uso capião. Então, restou aos imóveis públicos um direito real de uso, e esse uso é um uso especial para fim de moradia. Os dois institutos, tanto a uso capião especial quanto o direito real de uso especial para fim de moradia, estão previstos na Constituição Federal de 88. Estão previstos no artigo 183 da Constituição Federal de 1988. Então, nós podemos aqui analisar o artigo 183, onde trata no caput da uso capião especial, e no parágrafo 1º já prevê o direito real de uso especial. Então, nós poderemos aqui concluir que o direito real de uso especial é um direito constitucional. Então, é um direito constitucional, porque a própria Constituição já previu a sua existência. Tanto é verdade que a medida provisória 2220 de 2001 já prevê na sua epígrafe. Prevê o que na sua epígrafe? Dispõe sobre a concessão de uso especial de que trata o parágrafo 1º do artigo 183 da Constituição. Então, vejam que é um direito constitucional. O artigo 1º da medida provisória 2220 traz os requisitos para o exercício deste direito real de uso especial. Diz que aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fim de moradia, em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. Então, percebam, pessoal, que há uma similaridade muito grande entre os requisitos da uso capião especial e do direito real de uso especial para fim de moradia.
E aqui observem, no artigo 1º, lá em cima, vocês observam que existe um prazo, um marco temporal, que foi aquilo que o presidente da República, à época, tinha exigido. Diz que aquele que até 30 de junho de 2001 possuiu como seu. Então, 30 de junho de 2001 foi o marco da medida provisória para que pudesse ser exercido este direito. Só que aqui nós podemos o quê? Contestar, nós podemos questionar a constitucionalidade desta restrição temporal, deste marco temporal. A Constituição Federal, em primeiro lugar, não previu nenhum marco temporal para o exercício do direito real de uso especial. Além disso, nós podemos dizer aqui que a presença de um marco temporal gera uma ofensa ao princípio da isonomia. Isso porque aquelas pessoas que sofreram o processo de gentrificação, acompanhado da guetização, da favelização, sofrem até hoje. Então, essas pessoas não sofreram esse processo até 30 de junho de 2001. Então, elas sofrem o processo até hoje. E este processo não tem data para terminar, diante principalmente da grande especulação imobiliária existente. Então, vejam que é possível, é perfeitamente possível questionar a constitucionalidade deste marco temporal. Aqui no artigo 2º da medida provisória, um dado importante é o da possibilidade, assim como existe a uso capião coletiva, é o da possibilidade do direito real de uso especial de maneira coletiva. Então, se naquela área não puder ser distinguida a área de cada pessoa da comunidade, então é plenamente possível a concessão coletiva deste direito real de uso. Então veja que o artigo 2º diz, nos imóveis de que trata o artigo 1º, com mais de 250 metros quadrados, então lá era até 250, aqui é mais de 250, que até 30 de junho de 2001 estavam ocupados por população de baixa renda para sua moradia, por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por possuidor, a concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma coletiva, desde que os possuidores não sejam proprietários ou concessionários a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural. E aqui, pessoal, um artigo de grande relevância para vocês, que é o artigo 4º desta medida provisória. O artigo 4º permite que o direito seja exercido em outro local, caso a permanência na área ofereça riscos à vida e à saúde. Então, o poder público, não basta ao poder público alegar que aquela área é imprópria à moradia, que a população, caso permaneça ali, vai correr risco, né? Risco de vida. Isso vocês vão ver, né, quando estiverem atuando como defensores públicos, que isso é uma alegação bastante comum da Fazenda Pública. E tem, por vezes, convencido os juízes. Então, isso precisa ser questionado. Por quê? Porque essa alegação, na maioria das vezes, é tão somente retórica. É apenas utilizada como uma tentativa de justificar a ausência da prestação daquele direito fundamental. Então, aqui o artigo 4º já traz a solução para isso. O artigo 4º da medida provisória diz que se a área for imprópria à moradia, o poder público deve sim assegurar o direito real de uso, desde que em outro local. Então vamos aqui sistematizar os requisitos para o exercício do direito real de uso especial para fins de moradia. Nós temos aqui, posse por 5 anos, ininterrupta e sem oposição, de até 250 metros quadrados. E se for superior, aí a gente vai para aquele artigo 2º que trata da possibilidade coletiva do direito. Imóvel público situado em área urbana, para moradia, não ser concessionário ou proprietário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural. E o marco temporal de 30 de junho de 2001, cuja constitucionalidade, como a gente já falou, pode ser perfeitamente
questionada. Aqui tem um dado também importante que a lei traz, que é o fato de o pedido, no caso de ocupação de imóvel da União ou do Estado, dever ser instruído com a certidão do poder público, dando conta que aquele imóvel se situa em área urbana e que é utilizado para fins de moradia. Se vocês tiverem dificuldade em obter essa certidão, aí o defensor público vai informar ao juiz que a área já dispõe de equipamentos urbanos. Já existem ali vários equipamentos urbanos que fazem com que a área possa ser classificada como localizada em área urbana. E aí o requisito legal vai estar preenchido. Aqui um outro ponto também interessante é o fato de que este direito, a medida provisória previu que este direito pode ser requerido na esfera administrativa. Uma vez requerido na esfera administrativa, a administração tem um prazo de 1 ano, de 12 meses, para analisar o requerimento. Se a administração indefere o requerimento, aí é aberta a via judicial. É possível levar o caso ao judiciário. Pois bem, e se não houver requerimento? Se, no caso, a pessoa ou a comunidade foi notificada a desocupar a área e não desocupou e depois recebeu uma intimação judicial. Neste caso, o interesse de agir vai estar satisfeito, mesmo que não tenha havido um requerimento prévio na via administrativa. Por quê? Porque a pretensão resistida já está caracterizada. Então, já estando caracterizada a pretensão resistida, é perfeitamente plausível, possível, o ajuizamento de uma ação para reconhecer o direito real de uso especial, ou mesmo alegá-lo em matéria de defesa. Agora, pessoal, nós vamos ver como está a jurisprudência sobre a ocupação de área pública. A jurisprudência, infelizmente, é maciça, ou seja, é uma jurisprudência já consolidada no sentido da impossibilidade de posse de área pública. Então, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende que não é possível exercício de posse sobre área pública, mas tão somente detenção. Então, não há posse para o STJ, mas mera detenção. Vamos ver aqui o que diz o STJ, aqui no recurso especial 556-721 do Distrito Federal, publicado em 3 de outubro de 2005. Vejam bem, este entendimento já vinha sendo firmado antes deste recurso especial. Só que esse recurso especial tem uma grande importância porque foi ele quem consolidou o entendimento de que não existe posse de área pública, que não existiria posse de área pública. O que é que diz a ementa desse julgado? Embargos de terceiro, mandado de reintegração de posse, ocupação irregular de área pública, inexistência de posse, direito de retenção não configurado. Posse é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de se reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Se o direito de retenção depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daquele direito, advindo da necessidade de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias, e assim impedir o cumprimento da medida imposta no interdito proibitório. Recurso provido. Vejam, pessoal, este entendimento do STJ precisa ser veementemente contestado pelos defensores públicos. Os defensores públicos têm que fazer um movimento em suas petições para alterar esse entendimento do STJ. É preciso que haja aquilo que se denomina de overruling,
overruling, ou seja, uma mudança no entendimento, naquele entendimento que já está consolidado. Porque vocês já viram que a ONU, no seu comentário geral número 4 do Comitê de Desk, admite a posse sob suas mais variadas formas, inclusive a posse e especialmente a posse dos assentados informais, daquelas pessoas que estão assentadas de maneira informal, porque sofreram aquele processo de gentrificação. Além disso, se permanece esse entendimento do STJ, fica praticamente inviável a efetivação do direito real de uso especial para fim de moradia. Porque o direito real de uso especial para fim de moradia prevê como um dos seus requisitos, como nós vimos, a posse de área pública. A posse de área pública por 5 anos ininterruptamente. Então, é preciso que vocês passem a ter essa visão de que é plenamente possível a posse de área pública. Não há qualquer restrição. Este entendimento do STJ está construído de maneira silogística. Então, foi formada uma cadeia intertextual e essa cadeia vai sendo distribuída, vai sendo repetida. É a famosa jurisprudência papagaio, né? Então, a jurisprudência que apenas repete, né? A decisão que repete outra decisão e não questiona. Não questiona se aquilo ali precisa realmente prevalecer ou se deve ser modificado. Vamos aqui analisar, portanto, como foi construída essa cadeia silogística. O que é que o STJ faz? O STJ diz o seguinte, que o Brasil adotou o conceito de posse como exteriorização da propriedade. Assim, só há posse quando possível a obtenção da propriedade. O bem público não pode ser apropriado pelo particular, por não ser passível de uso capião. Logo, não há posse de área pública, mas mera detenção. Se posse não há, também não existe direito de indenização e de retenção. Então veja como foi construído esse pensamento, né? A partir da ideia de que a posse é uma simples exteriorização da propriedade, de que a posse só pode existir quando for possível a aquisição em tese da propriedade. Isso aí foi construído de maneira silogística. Para entender melhor essa questão, nós precisamos aqui analisar rapidamente a disciplina da posse. Vejam que, historicamente, na antiguidade, no período clássico, a posse era tratada corretamente como fato. Então, a posse era fática. Se valorizava o aspecto fático da posse. No período pós-clássico, já na era de Justiniano, foi dada primazia à propriedade e não à posse. E aí, passou-se a exigir um elemento essencial para que se pudesse falar em posse, que vocês já devem ter escutado muito falar sobre ele, que é o animus domini, o animus de dono. Aí, a partir daí, se entendeu que só haveria posse se estivesse presente o animus domini. Pois bem, na Idade Moderna, já passando pela Idade Média, chegando na Idade Moderna, 2 teóricos despontaram em matéria de posse, que foram Savigny e Ehring. Savigny copia aquele entendimento pós-clássico de que, para haver posse, deveria haver o animus domini. Animus domini. Por isso é que a teoria de Savigny é denominada de teoria subjetiva da posse, porque só existiria posse caso existente o animus de dono, o animus domini. Já Ehring não. E Ehring diz que não precisa, não é necessário o animus domini para haver posse. A posse, para Ehring, é um antecedente lógico da propriedade. A posse, para Ehring, só se justifica para proteger a propriedade.
Só seria possível, segundo Ehring, falar de posse quando fosse possível a propriedade. E aí a teoria de Ehring, como vocês também já devem ter estudado, é chamada de teoria objetiva da posse. Mas essas teorias, elas não estão afinadas com os princípios, com os valores do Estado social e democrático de direito. As teorias que estão afinadas com este modelo de Estado são as denominadas teorias sociológicas. As teorias sociológicas surgiram no século XX. E aí, essas teorias, elas conferem primazia ao caráter fático da posse. Dão valor, elas priorizam o valor de uso no lugar do valor de troca. A posse, para essas teorias, é uma apropriação de bens voltada à satisfação das necessidades humanas. Então, por isso que se diz que essas teorias elas estão mais afinadas com os valores do Estado social e democrático de direito. Aqui, nós vamos passar para a disciplina legislativa da posse. O Código Civil de 16 e o Código Civil de 2002. Vejam, vocês sabem que esses dois códigos possuem diferenças ontológicas, ou seja, desde a sua raiz, há uma distinção de valores entre esses dois códigos. O Código Civil de 16 é um código individualista. É um código que valoriza os interesses da propriedade, interesses egoísticos. Já o Código Civil de 2002, não. O Código Civil de 2002 já acolhe os valores sociais através de suas cláusulas abertas, através de princípios, vários princípios que foram previstos. E aí, vocês vão ver que o Código Civil de 16 não previu a função social da propriedade, por exemplo. O Código Civil de 16 tratava da posse no artigo 485, que dizia que considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. No artigo 524, tratava da propriedade e dizia que a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los de quem quer que injustamente os possua. Já o Código de 2002 é inspirado neste princípio da função social da propriedade, que, pela primeira vez num plano constitucional, foi previsto pela Constituição Federal de 1946. A Constituição de 88, como nós já vimos, também resguarda o princípio da função social da propriedade. No artigo 5º, inciso 23, no artigo 170, inciso 3º, 182 e 186. Então, com base nisso, o Código Civil de 2002 consagrou a função social da propriedade no artigo 1228, parágrafo 1º, dizendo que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. Aqui nós vimos a função social da propriedade. Mas aqui perguntamos, e a função social da posse? Será que pelo fato de o legislador não ter expressamente tratado da função social da posse, ela não existe? Não. A posse, ela é essencialmente finalística. Ela assegura, como nós acabamos de ver, a satisfação imediata das necessidades humanas. Se ela assegura essa satisfação imediata das necessidades humanas, ela é finalística. Então, é possível, é plenamente factível possível, falar da função social da posse, e não somente a função social da propriedade. Código Civil de 2002 dá o seu conceito de posse no artigo 1196. E aí ele praticamente repete o Código Civil de 16. Aí nós entendemos que houve uma falha legislativa, uma falha de técnica legislativa, porque não priorizou a função social da posse e da propriedade e continuou vinculando posse e propriedade.
Então, descurou aí do aspecto fático da posse. Aí ele diz aqui no artigo 1196, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Aqui, pessoal, nós defendemos a necessidade de se construir uma hermenêutica da tutela concreta da posse e da propriedade no direito brasileiro, assim como faz Francisco Cardoso Oliveira, que tem uma tese de doutorado sobre a matéria. Então, há uma necessidade de se construir uma hermenêutica concreta, a tutela concreta da posse e da propriedade. Porque é preciso que a gente busque a melhor posse, mas a melhor posse no caso concreto. Então, vamos valorar o uso socialmente útil no caso concreto. O uso socialmente útil do bem objeto da posse naquele caso concreto. E não de maneira abstrata, não de forma lunática, uma maneira abstrata, descontextualizada, né? Então, nós precisamos construir, no âmbito jurisdicional brasileiro, a hermenêutica da tutela concreta, da posse e da propriedade. Para tanto, para que a gente possa construir essa tutela concreta, nós precisamos aqui questionar a liminar nas ações possessórias, o procedimento especial para as ações possessórias. E aí, nós vamos aqui tratar e sempre tomar por parâmetro aquele princípio processual da instrumentalidade. O direito processual é instrumento para a concretização de direitos materiais. O novo Código de Processo Civil, que já foi aprovado em uma das casas legislativas, ele prevê em seu texto, em seu projeto, né, princípios constitucionais, direitos fundamentais que o processo deve resguardar. E aqui, pessoal, nós estamos tratando de um importantíssimo direito fundamental, que é o direito à moradia adequada. Então, o rito especial para a ação possessória precisa ser questionado. Então, nós vamos ver aqui como isso pode ser feito. Vamos lá. O artigo 523 do Código Civil 16 previa um rito sumário para a posse esbulhada ou turbada a menos de ano e dia. Vejam, o Código Civil de 16 tratava de uma categoria para a posse, que era a posse de ano e dia. Então, a posse que fosse esbulhada a menos de ano e dia era um tipo de posse. A mais de ano e dia era outro tipo de posse. O Código Civil 16 tinha essa categoria. Diante disso, o CPC, o Código de Processo Civil de 39, previu um rito sumário, assim como já o fazia o Código 16. O CPC de 73, atual CPC, também continua a prever um rito sumário, no artigo 928. O que é que diz o rito sumário? O rito sumário, pessoal, nas ações possessórias, nada mais é do que a possibilidade de concessão de uma liminar de imediato, caso a ação seja de força nova. Caso a posse tenha sido esbulhada ou turbada a menos de ano e dia. Então, se trata daquela categoria de ano e dia. Aí, o artigo 924 do CPC vai dizer o seguinte: regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção seguinte, quando intentado dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho. Passado esse prazo, será ordinário, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Aí, então, se esse esbulho essa turbação for a menos de ano e dia, o que é que vai acontecer? Se aplica o artigo 928 do CPC, que diz que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. No caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado,
citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. No parágrafo único, consta a previsão de que contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Aí vamos ver aqui alguns problemas com o rito sumário. Vejam bem, um primeiro problema, uma primeira tese que foi levantada decorreu da inexistência da categoria de ano e dia no Código Civil de 2002. O Código Civil 16, nós vimos que previa essa categoria, mas o Código Civil de 2002 não prevê mais. E aí surgiram duas correntes. Uma corrente dizendo que aquela norma do Código 16 que previa a categoria de ano e dia era uma norma chamada de heterotópica. Por que heterotópica? Porque ela não estava no lugar que ela deveria estar. Era uma norma processual que estava em um código de direito material. Então era uma norma heterotópica. Aí, com isso, ainda seria possível sustentar a existência de um rito especial para as ações possessórias. Porque a ausência de disciplina no Código Civil de 2002 em nada afetaria o sistema processual. Para uma outra corrente, a norma não era heterotópica. Aquela norma do Código Civil 16 era de direito material mesmo. A categorização de posse de ano e dia, posse mais de ano e dia, era uma categorização de direito material. Então, como o Código Civil de 2002 não previu mais essa categoria de posse, teria havido a revogação deste rito especial para as ações possessórias. Esta é uma primeira tese que questiona aquele rito especial. Uma segunda tese foi elaborada por Fred Didier Júnior. Fred Didier Júnior observa que existe um descompasso entre o atual CPC e a Constituição Federal de 88. Por que esse descompasso? Porque para Fred Didier, quando a Constituição Federal de 88 previu o princípio da função social da propriedade, ela está dando um recado de que este princípio tem que estar presente no caso concreto, tem de ser averiguado no caso específico sob julgamento. E aí, a função da propriedade, para Fred Didier, é um dever fundamental, cujo descumprimento precisa ser aferido por ocasião da análise do caso concreto. Aí ele entende que há um descompasso entre o CPC, o rito especial, e a Constituição Federal de 88. E aqui, um terceiro questionamento que eu observo é o descompasso do rito especial não apenas com a Constituição. Entendo que também existe um descompasso com a legislação internacional ratificada pelo Brasil. Então, existe um descompasso com a legislação internacional, com tudo aquilo que a ordem internacional fala sobre a proibição dos despejos forçados que gerem um desabrigo de pessoas. Então, entendo que, em razão daquele comentário geral número 7 do Comitê de Desk, que diz que os estados devem adotar legislação contra os despejos forçados e devem reformar a legislação nacional incompatível com as exigências do PIDESC, se nós utilizarmos aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da supralegalidade dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, nós podemos dizer que houve uma derrogação do artigo 928 quando estiver em jogo, quando estiver em liça o direito fundamental à moradia. Entendo que não houve uma revogação por este fundamento, mas sim uma derrogação com D de dado. Porque se estiver em jogo o direito à moradia, não será possível conceder uma liminar de imediato, sem que se analisem as peculiaridades do caso concreto.
E aqui, pessoal, visto isso, nós vamos para a parte final da aula de hoje, que diz respeito à solução do caso prático. Aquele caso inicial que nós colocamos para vocês pensarem. Então, aquela pessoa, o José da Silva, buscou a Defensoria Pública porque recebeu, como líder comunitário, recebeu uma notificação para desocupar a área em 48 horas. Uma vez não cumprida essa notificação, a Trilhos S.A., uma concessionária de serviço público federal, ingressou com uma ação na Justiça Federal. Por que na Justiça Federal? Já que ela é uma sociedade de economia mista. Porque a União atuou no polo ativo como sua assistente simples, de modo a atrair a competência para a esfera federal. E aí o juiz, na esfera federal, concedeu a liminar inaudita altera parte e início litis, fazendo com que aquelas famílias tivessem de desocupar, de ser despejadas. Aí José vai à defensoria e busca uma medida adequada para o caso. Aí, pessoal, aqui nós colocamos alguns pontos, que vocês podem também desenvolver outros pontos, mas nós colocamos uns pontos que podem auxiliá-los na resolução desse caso. Primeiro, tratar da moradia como um direito humano fundamental para conferir caráter constitucional à demanda. Então, os juízes, normalmente, o que é que eles fazem? Eles tratam a matéria como sendo do direito privado e esquecem que existe todo um ordenamento público por trás, porque está em jogo o direito à moradia, a moradia adequada. Então, os juízes não observam isso muitas vezes e julgam como se não existissem as normas constitucionais que resguardam o direito à moradia e as normas internacionais. Então, vamos colocar aqui o direito à moradia como humano fundamental. É um direito humano porque está no plano internacional e é fundamental porque a nossa Constituição expressamente o resguarda enquanto tal. Um outro ponto que eu acredito que seja interessante é sustentar em preliminar a necessidade de adequação do rito para o ordinário, com revogação da liminar deferida. E aqui vocês vão ter dois fundamentos interessantes. O primeiro fundamento é dizer que o esbulho e o pretenso, né, esbulho ou turbação não datam de ano e dia. Por quê? Vejam que no enunciado do caso prático consta que a posse já vinha sendo exercida há 20 anos. Nada mais, nada menos do que 20 anos. Então não cabe. O que é que acontece? A Trilhos S.A. vai querer e conseguiu obter isso, vai propugnar um rito sumário com base na notificação, porque diz que após a notificação não decorreu mais de ano em dia. Mas aí vocês vão questionar e vão dizer que não cabe, porque na verdade a posse já existia há mais de 20 anos. O outro fundamento que vocês têm é sustentar a revogação ou derrogação do rito sumário nas ações possessórias, tomando por base aquelas 3 teses que nós desenvolvemos aqui. Como terceiro ponto para defender aqui a comunidade dos aflitos, vocês podem tratar da possibilidade de posse de área pública. Então, fundamentar que é possível a posse de área pública com base no comentário geral número 4 do Comitê de DESC da ONU, que admite as mais diversas formas de posse, especialmente a de assentados informais. Então, vocês vão aqui sustentar que há posse de área pública, que não há impedimento para isso. Consequentemente, vocês vão dizer o seguinte, que há necessidade de um overruling na jurisprudência do STJ. A jurisprudência do STJ está desatualizada, está em descompasso com tudo aquilo que foi construído sobre o direito à moradia adequada no plano internacional e também em descompasso com a nossa Constituição Federal, que prevê a função social da propriedade, podemos dizer também da posse. Como quarto fundamento, vocês podem colocar um pedido contraposto
de preservação da posse dos moradores da comunidade, mediante o reconhecimento, liminarmente, do direito real de uso especial para fins de moradia. Esse liminarmente vocês podem tratar da tutela antecipada mesmo, né, do artigo 273 do CPC, porque nós vimos que há uma restrição quanto ao deferimento de liminar contra a fazenda pública, apesar disso também ser questionável à luz da isonomia processual, da isonomia da paridade de armas, né? Então aqui é um outro aspecto. Um quinto ponto, sustentar que esse direito, caso se faça necessário, pode ser garantido em outro local, desde que seja assegurada a moradia adequada. Porque vocês vejam que a comunidade habita às margens de uma ferrovia federal. E aí essa ferrovia, né, quando em funcionamento, o que é que acontece? Põe em risco a vida daquelas pessoas. Aí vocês viram que a medida provisória admite que o direito seja exercido em outro local, certo? Sexto ponto, o enfoque civilista constitucional. Aqui vocês podem dar um enfoque de que, sob o ângulo da mora, né, a administração, o poder público está em mora quanto ao direito à moradia adequada. Está em mora por quê? Porque ele descumpriu o contrato social. Não é um contrato de compra e venda, um contrato de arrendamento, comodato, nada disso. É o contrato social, aquele contrato que deu fundamento ao Estado. Então, o enfoque civilista constitucional, dizer que a administração, União, está em mora por não cumprir a contento com sua prestação relacionada ao contrato social em um Estado social e democrático de direito. Pedir, para demonstrar isso, que a ré traga aos autos a atual fila de pessoas que aguardam uma moradia no município. Sustentar aquilo que a gente denominou de reserva do possível inversa, como consequência do processo de gentrificação e, a partir daí, a boa-fé dos moradores. Porque, normalmente, a Fazenda Pública entende que eles estão de má-fé, porque, apesar de notificados, não desocuparam a área. Só que aí vocês vão dizer que não se trata de má-fé. Na verdade, eles são vítimas de um processo, o processo de gentrificação, acompanhado da favelização, no caso brasileiro. Vão sustentar que há mora, nos exatos termos do artigo 394 do Código Civil. E no artigo 395, o Código Civil prevê que o devedor é responsável pelos prejuízos decorrentes de sua mora. Podem também sustentar o acolhimento da exceção de contrato não cumprido. Lembre-se sempre que estamos tratando do contrato social, um contrato mais amplo. Por fim, vocês podem aqui destacar a necessidade de se garantir a moralidade administrativa. Vocês podem dizer, como fez um juiz, de maneira muito percussiente, de Vara da Fazenda Pública de São Paulo, vocês podem dizer o seguinte, que reintegrar o poder público na posse de um imóvel, nas condições por ele estabelecidas, sem o atendimento ao mínimo existencial do direito à moradia, é lançar centenas de pessoas à condição de moradores de rua, desabrigados e desassistidos, com riscos ao direito à vida, integridade física, saúde, escolarização, convivência familiar e comunitária. É lançar pessoas em situação de completa indignidade, o que priva a administração dos atributos da moralidade e eficiência. Isto consta da sentença proferida no processo 004563569201182600053 do Foro Central, Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que eu aconselho a leitura dessa sentença. Então, nós ficamos por aqui hoje e agradeço a vocês pela participação e contem com o meu apoio, desejando aqui boa sorte a todos os candidatos que estão nos assistindo. Obrigada.